Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Professor Danilo Fé, a gente se encontra, né, para uma aula de história. É muito bom, nesses primeiros momentos, dizer que nessa volta às aulas está aqui e conhecê-los. A gente tem uma longa jornada pela frente e eu vou me apresentar um pouquinho do que a gente vai fazer ao longo das próximas semanas, mas é importante também me auto-apresentar, né? Eu sou homem, eu sou negro, eu estou sentado vestindo uma camisa preta, eu tenho aparelhos nos dentes, um pouco de barba, um pouco de bigode, o cabelo cortado um pouco baixo, e estou num ambiente que atrás de mim tem uma série de logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação em tons de branco e azul. E a frase escrita Caminhos da Educação. Então é isso, pessoal. E os caminhos da educação hoje vão levar a gente, né, para conversar um pouco sobre a nossa cidade, a cidade de Feira de Santana. Eu vou aqui abrindo o slide para vocês e tá aí. Feira de Santana é o tema da nossa aula hoje. E é isso, gente. A primeira coisa que eu acho que eu tenho para começar esse ano, né? Ano de 6 meses letivo, é dizer a vocês bem-vindos. É, é muito bacana, assim, esse momento que a gente está começando uma jornada com um grupo novo de estudantes, porque a gente sempre começa, né, cheio de expectativas, cheio de vontade, cheio de desejos, e eu espero que a gente consiga realizar muitos deles. O lado bom, né, é que como é um ano de 6 meses, a gente pode ir no pique realizar tudo que a gente quer. Talvez seja até mais fácil, né, do que no ano de um ano. Mas o tempo vai mostrar isso. O que eu quero mesmo é acolher vocês com o meu abraço, com dizer a vocês que estou aqui de corpo e alma tentando facilitar a aprendizagem de história na vida de vocês e, de alguma forma, ser marcante, ser presente, conseguir que quem não gosta de história goste um pouquinho mais, quem nunca se interessou assim pelo ensino de história, que se interesse um pouquinho, que goste e, quem sabe, no final do ano tem história como uma de suas matérias prediletas. Mas, gente, indo adiante nesse processo de acolhê-los, é bacana também eu dizer quem eu sou, né? O meu nome completo é Danilo Fé Silva. Como eu já estou deixando evidente, eu sou professor de História e o colégio onde eu trabalho é lá na Conceição, o Comendador Jonatas Teles de Carvalho, a quem eu deixo um abraço bem forte aos meus alunos de lá, ainda manifestando a saudade de vê-los presencialmente. É uma escola que fica lá na Conceição. Eu trabalho lá desde o ano retrasado. Gosto muito. Geralmente eu trabalho com as turmas de sétimo, de oitavo, e de nono ano, às vezes. E desde que eu trabalho lá, né, no município, tem sido uma experiência bem bacana, bem marcante. Já conheci muita gente bacana, muitos alunos que marcaram, tive várias oportunidades de participar de experiências de dar aula que me deixaram bem felizes. É isso, gente. É, meu, quem quiser ter algum contato para além do que o que a gente tem aqui, né, virtual, eu falando e vocês só ouvindo, quem quiser dar alguma sugestão, quem quiser ponderar alguma coisa, propor, eu estou disponibilizando aí na tela o meu e-mail, que é o danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Esse e-mail é uma ferramenta bacana de contato entre a gente, porque
nesse ensino tecnológico, né, que a gente interage por uma tela, eu acho que às vezes é meio solitário o papel da gente professor, né? A gente não tem contato com os alunos, a gente às vezes nem sabe quem são os alunos, né? E quem quiser dar alguma sugestão, quem quiser propor algum tema, propor alguma atividade, dizer que está com dificuldade em alguma coisa ou que está fluindo bem em outra coisa, não se sintam tímidos, não. Podem mandar os e-mails que eu vou ler com todo cuidado, com todo carinho, com toda paciência e vou tentar melhorar à medida do que vocês falarem, porque o foco aqui é a aprendizagem de vocês, né? E eu preciso, em alguma medida, ter a consciência do que é bom para vocês, do que vocês estão procurando e da forma mais fácil de fazê-los aprender, tá certo? Então é isso. Saibam que o professor Danilo Fé está à disposição de vocês. E o e-mail está aí, usem e abusem dele. Qualquer coisa é só chamar. Outra coisa que eu acho importante definir com vocês é que, por mais que esse seja um ambiente não o ambiente normal da gente, né, da sala de aula, eu quero que vocês tenham uma concepção de que isso aqui é um ambiente de aprendizagem, pessoal. É um ambiente de aprendizagem. Então, vai ser fundamental que vocês, quando estiverem assistindo a aula, estejam assistindo a aula. Na medida do possível, tentem buscar ambientes silenciosos, tentem manter uma postura de concentração, evitar, né, aquilo que tem gente que gosta de assistir a aula sentado, deitado na cama, todo coberto e com o celular na mão, e aí acaba dormindo. Então, acho que a melhor forma é vocês encararem isso como se estiverem na escola. Procure uma mesa, um lugar onde você possa sentar, tenha sempre o caderno perto, o livro, porque é o ambiente de aprendizagem. É como se fosse sala de aula. Essa é a nossa sala de aula virtual. O caderno é fundamental, gente. Tem gente que acha que porque está no ensino online não precisa usar o caderno. Volta e meia alguém fala, professor, nem sei onde está o caderno. Professor, nem sei onde está o livro. Não, gente. O livro, o caderno e a caneta continuam sendo ferramentas fundamentais na aprendizagem de vocês. E eu vou precisar que eles estejam sempre à mão. Até porque várias vezes eu vou pedir para vocês, anotem isso, anotem, tomem nota, façam essa atividade, peguem no caderno, pá. E se vocês não tiverem essas ferramentas à mão, não vai dar certo, não vai funcionar e vai ficar meio complicado. Outro detalhe importante é que a gente vai ter algumas aulas, eu vou passar algumas atividades para vocês. E é fundamental que façam, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, se a atividade é passada, é fundamental que vocês vão em casa, que vocês busquem respostas. Quem tiver acesso à internet, quiser aprofundar um pouquinho, pode fazer. Quem não tiver, também não tem problema. Usa o livro, usa o material que está em mãos, assiste às aulas com calma, e assim vai. Porque essa tecla que eu estou batendo sempre. Esse é um ambiente de aprendizagem. A gente está aqui e está fazendo a mesma coisa como se estivesse na escola. Bem, e se esse é um ambiente de aprendizagem, o que é que a gente vai aprender? História. História. Eu sou professor de história e vou dar aula de história a vocês. O foco da gente é ensinar história. E qual o foco de ensinar história? Eu vou tentar trabalhar com vocês o processo dos seres humanos agindo no tempo, construindo coisas bacanas, coisas ruins. O ser humano nos seus méritos, nos seus defeitos. Esse é o tema da aula da gente. Os seres humanos agindo no tempo. E isso é uma coisa bacana, gente. Assim, eu acho que eu conheço pouca gente que estudou história com seriedade, com disciplina, e que não se apaixonou. Não é tentando puxar a sardinha para o meu lado, não, mas pouca gente que eu conheci que já teve a oportunidade de estudar história com profundidade, com gosto, que não se apaixonou. Independente da pessoa ser professor de história ou não, quem estudou história a fundo acaba se apaixonando,
Volta e meia eu vou no médico e o médico vai lá e diz: Ah, eu sou fã de estudar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ou então alguém chega para mim e diz: Ah, alguém que não tem nada a ver com história. Um tema, inclusive, que é próximo do que a gente vai trabalhar aqui é, esse ano. Eu sou fã do Egito Antigo. Eu sou fã da Grécia. É muito difícil alguém ter contato com esses conteúdos e acabar não se apaixonando. Até porque história é uma coisa que está bem presente em vários campos da vida da gente. Você vai assistir, vai ler uma história em quadrinho, tá lá um evento histórico. Vai assistir um filme, tá lá um evento histórico. Você vai ler um livro, muitas vezes está lá uma referência histórica. E assim as mais variadas. E aí, quando você experimenta esse tipo de situação, tendo uma base de entender o que está acontecendo, gente, é muito melhor, é muito bacana. Então é isso. Bora estudar história a sério, que eu garanto a vocês que quem faz não se arrepende. E por onde começa esse estudo de história que eu estou propondo para vocês? Ele vai começar exatamente onde a gente está, ou pelo menos, eu tenho até que me educar, né? Como o ensino é à distância e virtual, talvez tenha um ou outro que nem esteja aqui, né? Mas onde a maioria de nós está matriculado, onde nós estamos matriculados, né? Na cidade de Feira de Santana. E fazendo isso, pessoal, eu acho que a gente já começa a ter uma ampliação da mente da gente. Porque muita gente, quando pensa história, pensa no passado e em lugares distantes. Só que a história, ela se passa também envolvendo a gente. Ela não é uma experiência lá distante dos europeus, não. Feira de Santana também tem história, sua escola tem história, o seu bairro tem história. E eu escolhi que a gente vai começar a contar essa história que eu vou trabalhar com vocês a partir da cidade de Feira de Santana, que é a cidade que que eu acho que é uma boa maneira de começar, né? Começar a contar a história pelo que é mais perto, mais próximo da gente. Então, Feira de Santana é o primeiro lugar que a gente vai conversar sobre nossa história. Bem, e o que é que a gente pode falar de um modo introdutório sobre Feira de Santana? Feira de Santana, né, ela é uma cidade que tem uma área de 1.304 quilômetros quadrados, é uma cidade relativamente grande, tem uma população de mais ou menos 619.609 habitantes, mais ou menos, né, gente, porque está morrendo e nascendo gente a toda hora, né? Então, esse número nunca é tão preciso assim. Mas isso é muita gente. 619 mil pessoas é muita gente. É uma cidade que a gente pode considerar de um porte de médio para grande, né? Se a gente considerar uma cidade do interior, uma cidade muito grande. É, ela faz divisão, né, com as cidades de Santa Bárbara, Santanópolis, Tanquinho, Candial, Riachão do Jacuípe, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro, Coração de Maria, Anguera, Serra Preta, Ipacaetá, Conceição do Jacuípe. E é interessante notar que a relação que Feira de Santana estabelece com as cidades é sempre bastante firme, bastante forte. Tanto comercial quanto de circulação de pessoas, é uma relação muito forte. Talvez, inclusive, muitos de vocês tenham parentes nessas regiões, muitos de vocês, talvez o avô veio dessa região, o pai, a mãe. Isso é um traço marcante. E a distância de Feira de Santana até a capital da Bahia, né, que é Salvador, ela é de 108 quilômetros, o que não chega a ser muito, o que torna a Feira de Santana uma cidade muito estratégica, porque ela, ao mesmo tempo que ela tem limite com todas as cidades, ela ainda fica relativamente próximo da capital. E isso é importante, inclusive, para o que a gente vai tratar no decorrer dessa aula. Bem, mas de onde vem Feira de Santana? Como é que surge essa cidade? A principal referência que a gente tem quando a gente fala da cidade Feira de Santana,
a gente tem que ter a dimensão do vaqueiro, né? Como elemento central. O que acontecia, pessoal? Lá no século XVII, no século XVIII, feira estava, para quem vinha do interior, feira estava no caminho de Salvador. E feira, ela possuía muitas lagoas e rios naquela época. As lagoas, inclusive, algumas estão bem maltratadas, algumas nem sequer existem. Mas o que acontecia é que Feira de Santana é uma cidade com muitas águas, e essas águas eram interessantes para quem vinha carregando para um vaqueiro que vinha carregando uma tropa de gado, né, uma boiada. O que acontecia? Imagina, você ia ter que parar em alguns momentos, né, para se alimentar, para verificar os animais, para descansar um pouco. E era bem interessante que você fizesse isso numa região em que possuísse água, né? Que aí você aproveitava, alimentava, hidratava os animais e fazia isso num lugar mais aprazível. E Feira de Santana, lá no século XVII, a região onde iria aparecer Feira de Santana, ela já tinha essas características de ser um lugar agradável a quem estava de passagem. Bem, aí o que é que decorre? Decorre que aparece uma fazenda, que é a Fazenda dos Olhos d'Água, nessa região, e nessa fazenda tem também uma paróquia. Essa fazenda é o Casarão dos Olhos d'Água. Quem já circulou aqui na região do Mochila, Olhos d'Água, já deve ter visto esse casarão. Hoje ele está bem reformado, está bem bonito, mas é nesse sítio que começa a ocorrer de fato o povoamento de Feira de Santana. Surge uma paróquia, e dessa paróquia vão surgir no entorno uma pequena feira de gado, o que tornava mais atrativo ainda, né, a circulação passar por aqui. Porque, como eu estou colocando, o vaqueiro ele precisava também hidratar, mas ele podia precisar de comprar alguma carne, comprar uma pólvora para se defender no momento em que era perigoso andar nas estradas, comprar algum objeto que ele quisesse levar. E aí a feira de gado que surge aqui, ela começa a se destacar como um lugar importante, um lugar de passagem, um lugar... E as pessoas começam a se estabelecer no entorno. E desse povoamento é que vai começar a se desenvolver a cidade de Feira de Santana. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo para vocês que exibe um pouquinho disso, com algumas imagens do povoamento de Feira, tratando disso, que eu espero que vocês gostem. É um trechinho só, o vídeo maior, ele tem mais tempo, né, cabe nessa aula, mas esse é um trecho do documentário que foi feito sobre o povoamento de Feira. Uma era a finesse do silêncio, a outra seria o estrépito do novo rio. Os coronéis deixariam o repouso de suas fazendas e viriam construir na rua direita, na Praça da Matriz ou na Avenida Senhor dos Passos, os seus palacetes influenciados pelo Art Nouveau, resquício de fin de siècle. Lá, um dia, a lírica e serena pracinha dos remédios amanhecia coalhada de animais. Eram agentes que vinham chegando de todos os cantos para povoar o novo Eldorado. Em verdade, o progresso vinha com eles, e era bem recebido pelas gentes do lugar. O progresso da cidade provocando o progresso individual. Uma renovação de costumes e de modas. Uma assimilação de várias ideias.
uma rejeição a outras culturas. Cheiro de capim, de chapéu de couro em busca do ouro verdinho. A cidade crescendo e crescendo, assustadora, desordenadamente, transformando-se em dia para a noite e da noite para o dia, em uma cidade-feira, em uma feira de cidade. Não era mais a Santana da feira, era a Feira de Santana. Às vezes autêntica, outras vezes sofisticada, acolhendo novas gentes, recebendo novos títulos. Eis que um dia alguém se lembrou de chamá-la de princesa, e ela, sendo mulher, acreditou. Tem mais doçura que uma ilusão. Cidade mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, melhor que a tentação. Cidade que ninguém resiste na beleza triste, de samba canção. Cidade de flores, sem abrolhos. Princesa de todas as gentes e de todas as bandeiras. Como princesa do sertão, passou a ser conhecida a ex-fazenda Santana dos Olhos d'Água, o antigo repouso de imbatíveis caminhantes aventureiros. Neste ano da graça de 1973, em seu primeiro século de existência, tomando um porte de pequena rainha, ela assume com todo o seu compenetramento a pose de uma nova e pequena metrópole. Vindo a digerir o gosto e o desgosto de seu próprio desenvolvimento, ela tem consciência de que continuará sendo, por muitos e muitos anos, o caminho para todos os cantos do país, e por isso não se surpreende mais com os novos rumos traçados pelo seu destino de cruzamento de tantas estradas. Quando eu vim das bandas do longe, aqui para Chica Boa, não via bem. Aguardando com ansiedade uma nova transformação em todo o seu corpo, espera com certo amor e paciência a sorte de ser, agora, um novo centro de indústrias. Indústrias pequenas ou grandes indústrias, ela continuará esperando por tudo, hoje e sempre, em sua imensa planície de estradas e de pastagens, e ainda naquele mesmo começo de sertão. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí, né, segue nossa história. E aí, tá aqui as imagens, né, da Feira Livre, que acontecia aqui em Feira de Santana. E aí eu quero destacar com vocês a importância das feiras livres para a Feira de Santana, né? Como eu estou colocando, a nossa cidade, ela surge a partir de uma feira livre. E esse elemento da Feira Livre, ele é central para a cultura do feirense, para a formação da cidade, para a nossa identidade feirense. E aí vocês veem a Feira Livre que acontecia onde hoje funciona a prefeitura, né? Eu acredito que vocês tenham localizado mais ou menos a região do mercado de arte, da prefeitura, e essa é uma região central de Feira de Santana, que historicamente ela era a base da Feira Livre. Então, pessoal, essa Feira Livre ela vai acabar dando um destaque para a Feira de Santana como uma grande cidade comercial. A Feira Livre, que surgiu lá no século XIX, ela se expande, e Feira de Santana ela acaba se tornando a cidade toda quase que como uma grande feira livre, né? Uma cidade comercial, uma grande feira livre a céu aberto. Quem anda em feira tem essa dimensão, né? A cidade parece uma feira livre, comércio em todo lugar. É uma cidade que tem essa veia de comércio muito forte. Outro elemento fundamental de Feira de Santana é o entroncamento que vai surgir depois. O que acontece? Vocês sabem o que é entroncamento? Entroncamentos são quando várias estradas elas se cruzam numa mesma região. E Feira de Santana também tem esse processo. É interessante isso, né? Feira de Santana surge lá no passado, a partir do deslocamento dos vaqueiros, e hoje em dia Feira de Santana se sustenta como cidade
com essa marcação muito forte do deslocamento dos caminhoneiros. Hoje em dia, qualquer viagem que você quiser fazer, você, para cortar o Brasil, você inevitavelmente vai acabar passando por Feira de Santana. Esse entroncamento é um elemento muito forte da cidade. E aí eu vou deixar para vocês um pequeno trecho de uma música chamada Todos os Caminhos Levam à Feira de Santana. Todos os caminhos levam à Feira de Santana. O bem e o mal passa em Feira de Santana. A estação orbital passa em Feira de Santana. O rio que vai pro mar passa em Feira de Santana. O touro do sertão passa em Feira de Santana. Passa o pente no cabelo, passa o dedo pelo anel, passa o camelo na agulha, passa a rosa pelo mel, passa a estrela matutina, passa a festa que é junina, passa o meio do mundo e passa o disco pelo céu. Todos os caminhos levam à Feira de Santana. O bem e o mal passa em Feira de Santana. A estação orbital passa em Feira de Santana. O rio que vai... Eu espero que vocês tenham gostado da canção. Ela tem esse toque, né? Todos os caminhos levam à Feira de Santana, endossando bem essa questão de que qualquer lugar que você queira se deslocar, a Feira de Santana vai ser o seu lugar de passagem. E no povoamento de feira isso é muito marcante, né? Porque isso marca a cidade. As pessoas estão se deslocando de um lugar para o outro, acabam passando por Feira de Santana, encontrando um amor, encontrando um emprego, gostando do clima e aqui ficando. Isso é um elemento bem, mas muito, muito presente mesmo. Então, pessoal, o que fizemos hoje? A gente falou um pouquinho sobre o povoamento de Feira de Santana, sobre a Feira Livre, sobre como surgiu essa cidade. Eu preparei algumas questões para vocês, que são... Sim, é hora da atividade. Eu preparei algumas questões para vocês, são essas aqui. Fale um pouco sobre o surgimento de Feira de Santana. Você já foi em uma feira livre, descreva a experiência. Que importância tem o entroncamento rodoviário na diversidade cultural de feira? E para vocês conversarem com familiares mais velhos e tentar descobrir um pouco sobre as origens da sua família e como ela chegou em Feira de Santana. Por hoje é isso, gente. Eu deixo com vocês meu muito obrigado, meu abraço e reforço de novo o e-mail. Tá aí, me escreva qualquer dúvida e um abraço. Tchau.